Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post para vocês que nós vamos reagir junto aqui sobre o Flamengo. Então já vai deixando aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Que marca aí, pô, uma facilidade. Você vê o time do Palmeiras, o quão bom ele é. Então, hoje assim, pau a pau com o Malvadão, viu? eu acho que pau a pau. Não. vai ser um ano... Não faz isso, Prial. Não, Prial, não faz isso. Aí você vai... Repete. Vai matar... Você acha? Cabeça. Zinho, vai matar o Calabresa aqui, Zinho. Não. Vai. Um detalhe, jogadores mais jovens. O Flamengo é o quê, do Pascoal? Flamengo. Não. Jogadores que ainda não chegaram no auge. Calabresa já tá ficando vermelho aqui, O Flamengo Zinho. tá muito longe disso, gente. O Flamengo, gente. O Flamengo é um sorriso no treinador a todo momento. É incomparável. O Flamengo é tão distante dos outros que não dá pra gente distinguir. É muito distante. O Flamengo é muito distinto. Ô, Pascoal, empatezinho tá bom hoje lá no Castelão? Não, acho que o Palmeiras tem condições de ganhar, desde que aproveite... Condição de ganhar, claro que tem. Mas tá bom o empatezinho? Não, abrir um parênteses aqui. A gente viu, nesses últimos dias, como os clubes estão entregando seus balancetes, né? Sim. Tanto os semestrais, trimestrais, essa coisa Verdão, toda. só no verde, né? Só no azul. O Palmeiras entregou o trimestral, Tem Lucas Evangelista, Martínez, Richard Rios, Aníbal Moreno, Veiga, Maurício, por enquanto ainda Estevão. Ele tá ficando vermelho. Facundo, Ele tá ficando Vitor vermelho. Roque, Paulinho. Por que esse time não se equipara ao Flamengo? Não, Zinho, você quer que eu enumere os do Flamengo? o Calabresa vai ficar vermelho, Você quer que eu enumere os do Flamengo? Piquerez, lateral esquerdo. Você trocaria o Piquerez por Calabresa tá ficando nervoso aqui, Talvez Zinho. a lateral esquerda seja a posição que o Flamengo tem mais fartura, né? Tem jogador machucado. Tem o Vinha ainda machucado. O Vinha jogou no Palmeiras de terno. Isso aí no lateral esquerdo eu não vou discutir. Lembra que ele existe. Lateral esquerdo não vou discutir. Você trocaria o Piquerez por algum lateral do Matias Flamengo? Vinha. Você trocaria? Claro. Agora? Matias Vinha jogando o que joga o Matias Vinha. Não. Os dois, 100%, os dois zeradinho. O Matias Vinha é mais jogador que o... O Matias Vinha é o titular da seleção. O Piquerez é reserva na seleção do Uruguai. Quem joga? É o Matias Vinha. O Vinha joga até de quarto zagueiro na seleção do Uruguai. Então, gente, para mim é melhor. Na minha opinião, abro a discussão com vocês. Eu, por exemplo, acho o Piquerez um jogadoraço. Mas o Matias Vinha é melhor. É nesse ponto só? Vamos discutir o meio-campo? Quer discutir? Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, você quer discutir? Arrascaeta? São funções diferentes. Agora, funções diferentes. Claro. Um é meio... Ué. Bota cada um na sua posição. Zinho, o Calabresa tá ficando nervoso aqui, Zinho. Tá vermelho aqui, Zinho. O Everton pelo Rossi você trocaria? O Everton Cebolinha pelo... Não, o Everton goleiro pelo Rossi. Olha, vai ter taco-taco. Peraí, agora eu vou te pegar. Hein? E essa parada é indigesta. Você trocaria o Vitor Roque, o seu menino de ouro, que tá há 50 jogos sem botar a bola pro E eu não corneto ele. Pelo Pedro? Agora, onde é que assina? Pelo Pedro? Aí eu troco também. Na hora, igual o Cardo de Cana. Não tem esse negócio de trocar o Pedro. Agora! O Palmeiras, você sabe a história? Paulinho por Cebolinha, você troca? Quem? Paulinho por Cebolinha. Aí eu acho que é taco a taco. Eu não preciso trocar. Tem a história aí eu não tô do precisando cheque, trocar, né, não. Tem certeza disso? Não, todo mundo já sabe, né? Que o Palmeiras, o presidente do Palmeiras quis contratar o Pedro. Só pra gente, 100 milhões só pra gente resolver essa parada. Abel por Felipe Luiz, você troca? Não. Mas sou capaz de dizer que tem... Não é tão incomparável assim. Mas é o seguinte, todos esses que você falou, só um não tá no mesmo rol. A diferença de um para o outro é o que um já construiu e o outro... Gustavo Gomes por Léo Ortiz. Agora! Essa é cascata. Você tá falando só para fazer graça. Não, porque o Léo Ortiz, agora... O Gustavo Gomes jogou no Palmeiras espetacular. Aliás, voltou a jogar bem. Está jogando bem. E quando ele joga bem, o time do Palmeiras joga bem. Porque tem a segurança atrás. O cara que sabe se posicionar e é líder. Gustavo Gomes é líder, sabe liderar, sabe se comportar, sabe posicionar os companheiros. Isso é muito importante.
Zinho, só para fechar Ceará e Palmeiras, você acha... Para vocês. E o Flamengo divulgou nas redes sociais que comprou a carga total de ingressos para visitante no jogo contra o Cruzeiro, que é nesse domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Junto ao documento oficial, o clube disponibiliza relatório econômico-financeiro em linguagem simplificada para facilitar o entendimento dos resultados. A nação rubro-negra já pode garantir presença no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser nesse domingo às 18h30 no Mineirão. O Flamengo adquiriu 100% da carga destinada à torcida visitante e os ingressos estão à venda exclusivamente no site ingressos.flamengo.com.br. Os torcedores poderão escolher entre 2 setores, roxo superior e laranja superior. Isso aí é uma boa notícia para os torcedores que querem comparecer. Por que é uma boa notícia? Inclusive, isso foi uma promessa de campanha do BAP, porque a partir do momento que o clube compra todos os ingressos e disponibiliza para os seus sócios torcedores, facilita a forma como os torcedores vão adquirir esses ingressos. Porque anteriormente, quando o clube que está mandando o jogo e tal, o mandante, dificultava e muito a venda, de propósito, né? Para evitar que tenha a torcida visitante presente em grande número. Então, desse jeito fica mais fácil para os rubro-negros comparecerem ao jogo do Flamengo como visitante. Repito, nesse domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, 18h30, jogo muito importante, válido pelo Campeonato Brasileiro. Galera, vamos falar agora do jogo dessa quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Já falo sobre 2 jogadores que estão certos, que não vão viajar. Mas antes, sabe quem está no Botafogo da Paraíba? Henrique Dourado, ele mesmo, o ceifador. Lembra que ele comemorava ceifando, jogou pelo Fluminense, fez muitos gols pelo Flamengo. Ele deu uma entrevista ao GE falando sobre o momento que ele passou pelo Flamengo. Atualmente ele está com 35 anos, galera. Ele disse, eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram uma mudança de patamar, uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para a minha família, para mim. Então, sou muito grato a isso. Eu, quando estava no Fluminense e enfrentei o Palmeiras, fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completo, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, creio que com o Flamengo também, se acontecer de eu fazer um gol, acredito que também não vou ceifar por completo, disse o Henrique Dourado. Tá aí, ele tem um carinho pelo Flamengo. E, cara, posso ser sincero, eu acho que o Henrique Dourado foi o jogador brasileiro que eu vi que melhor bateu pênalti. O cara era um fenômeno em cobrança de pênalti. Vários jogadores que jogaram com ele no Flamengo sempre mencionam isso, que ele dava aula nos treinamentos, aula literal, tá? Aula literalmente para os companheiros de como bater pênalti. Então, enfim, eu tenho um carinho pelo ceifador, não vou negar não, cara. Eu gostava dele com a camisa do Flamengo. Sobre o Flamengo vai poupar, tá definido. Por exemplo, informação que a gente trouxe em primeira mão aí nas horas anteriores nas outras redes sociais. No Twitter, @VNCasagrande, no Instagram, @VNCasagrande. E eu gosto sempre de citar, galera, porque eu publico tudo lá primeiro para depois gravar o vídeo aqui. Então você que gosta de saber tudo de maneira dinâmica e rápida, é só me seguir nessas redes sociais, Twitter, Instagram, e também tem o TikTok, que é @VNCasagrande7. E Alexandre e Arrascaeta nem vão viajar. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, tá rolando treinamento e o Felipe Luiz vai decidir a lista de relacionados por completo. Tem sim a chance de outros jogadores nem viajarem, como Pulgar, por exemplo. Me falaram que há a possibilidade o Léo Ortiz e o Léo Pereira também nem viajarem, ou um ficar no Rio de Janeiro e o outro viajar. Então, assim, a ideia é poupar bem nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Eu sei que os torcedores rubro-negros lá de São Luís vão ficar tristes com isso, mas, gente, não dá para você botar o time completo para agradar o torcedor que vai marcar presença. Primeiro, o compromisso do Flamengo com esses torcedores, vamos ser bem sinceros, é nenhum. Porque o Flamengo não é mandante e não foi o Flamengo que vendeu o mando do jogo. Muito pelo contrário, foi o Botafogo da Paraíba. E o Flamengo, gente, tem que priorizar o planejamento da temporada. O Flamengo tem 3 jogos fora de casa. Botafogo da Paraíba, Cruzeiro e Central Córdoba. Eu não preciso nem dizer que o adversário mais fácil desses 3 é o Botafogo da Paraíba. E eu também nem preciso dizer que a terceira competição em prioridade do Flamengo na temporada é a Copa do Brasil. Então não faz sentido você forçar na Copa do Brasil e poupar nos outros jogos. Não faz o menor sentido. Tá certo, Felipe Luiz,
tá certo? A comissão técnica e também a diretoria. Então, no próximo vídeo, a gente traz a lista de relacionados por completo, mas provavelmente com mais desfalques, com mais jogadores sendo preservados naquele controle de minutagem. O Alexandre está recuperado do edema, mas o Felipe Luiz não vai forçar para esse jogo. O Arrascaeta entra no controle de minutagem, que está sendo muito bem feito, tanto é que ele está rendendo e muito nos jogos. Não só com gol, não só com assistência, não só com uma exibição bonita, mas também no critério físico. Se você reparar, o Arrascaeta hoje, ele ajuda na marcação no setor defensivo, dá combate, carrega mais a bola, ele não cai mais com qualquer contato. Isso é importante. Então, esse controle de minutagem é importante. Eu, particularmente, gente, eu vou dizer aqui qual time eu botaria. Eu até fiz aqui, hoje eu falei lá no SBT, qual time eu botaria. Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor, Ayrton Lucas, Alan, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Michael. No segundo tempo eu faria aí umas 5 trocas facilmente. Então esse seria o meu time para pegar o Botafogo da Paraíba. Beleza? Do Botafogo da Paraíba amanhã, fora de casa. É o Belo que fala, né? É o Belo, né? O apelido do Botafogo da Paraíba. E para a partida, o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças na equipe. A gente vai ver na reportagem e na volta o Vene Casagrande comenta. Rodolfo. A caminhada para o atual campeão da Copa do Brasil começa amanhã. O Flamengo já começou a preparação para a primeira disputa da competição contra o Botafogo da Paraíba. O jogo será fora de casa e com mudanças no time. O goleiro Matheus Cunha será o titular no gol. O objetivo de Felipe Luiz é poupar Rossi, já que atuou em 18 das 21 partidas. Além dele, o técnico deve promover outras alterações. Matheus Gonçalves pode ganhar uma chance na equipe. Outros nomes cotados para ganhar espaço são Alan, Juninho e Varela. Arrascaeta deve ser poupado e sequer deve viajar. Alexandro, que está em fase final de recuperação do edema muscular na coxa esquerda, pode ser que continue se tratando e não vá para a partida. O foco do Flamengo é dar minutagem para alguns jogadores e descansar outros para a longa sequência na temporada, que ainda terá Mundial pela frente. Então, Vene Casagrande, muitas dúvidas aí na cabeça do rubro-negro em relação a que time vai encontrar o Botafogo da Paraíba. Você tem alguma informação em relação a isso? Caso tenha uma informação que tenha a hora e o Vene não conseguir agora, canal do Vene Casagrande, você Perfeito. Provavelmente vai subir um vídeo. Sim. Que horas lá? Então, vai ser depois das 4 horas, que é quando o Flamengo vai definir a lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. O que eu posso adiantar, eu conversei aqui com uma pessoa e essa pessoa falou, depois das 4 a gente vai definir, que é o horário do nosso treino, mas sim, muitos jogadores serão poupados até mesmo da viagem. E óbvio que não serão poupados porque eles acordaram e decidiram poupar. O Flamengo, Fernandinha, só para explicar para o público de casa, tem 3 jogos agora fora de casa, por 3 competições diferentes. Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E aí é óbvio que o Flamengo vai dar prioridade aos 2 jogos seguintes. Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Perfeito. E Central Córdoba. Desses 3, o Flamengo considera o Central Córdoba o jogo mais importante. Por quê? Se perder para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, embora seja a prioridade do Flamengo na temporada, o Flamengo não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras vai encarar o Vasco e o Vasco pode ganhar o Palmeiras. Sim. Ou até mesmo empatar com o Palmeiras, não seria nenhum absurdo. Então o jogo contra o Central Córdoba se torna prioridade nesse contexto aqui. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, levando em consideração que a Copa do Brasil é a terceira prioridade na temporada, obviamente será o jogo que eles vão escolher para poder preservar muitos jogadores. Exemplo, o Alexandro, que foi desfalque nos 3 últimos jogos, provavelmente não vai viajar também. Já está praticamente certo isso, não vai viajar. Por quê? Porque ele não está bem? Não, porque a prioridade não é o jogo da Copa do Brasil. E se imagina, né, que se o Flamengo, entre uma hora que escolheu entre a Libertadores, no momento em que as competições estavam começando, e o Campeonato Brasileiro, nas escolhas, ele acabou priorizando o brasileiro, imagina só priorizar a Copa do Brasil. Não desmerecendo a competição, que você sabe, eu sou muito apaixonada pela Copa do Brasil, inclusive é um desejo muito antigo na minha vida. Só falta esse também, né? Todo ano eu começo o ano, desde 2020, tá? Desde tempos sombrios. Esse ano vai dar tudo errado, mas o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Nunca deu. Vai acontecer. Então, imagina, Vene Casagrande, se vai priorizar por alguma fagulha essa competição.
não vai priorizar. Você acha que vem um Flamengo bem alternativo? Bem alternativo. Se eu tivesse que arriscar... Mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, ele viaja. Porque às vezes, como a gente viu o Renato Gaúcho... Inclusive, ele foi questionado sobre isso, né? Entrevista coletiva. O Renato Gaúcho, que não viajou com o Fluminense no jogo da Sul-Americana. Ele foi muito educado, respondeu que vai viajar e na resposta ele acabou dizendo que o Matheus Cunha, por exemplo, ele vai ser titular e o Matheus Cunha não recebe a oportunidade desde o dia 12 de fevereiro. Eu guardei a data porque foi o dia do meu aniversário. E desde o dia 12 de fevereiro que o Matheus Cunha não entra em campo. E tá certo. Sim. Eu acho que você tem que dar minutagem ao Matheus Cunha, que não joga há muito tempo. E tem qualidade, né? Exatamente. E aí teve torcedor reclamando, nossa, Matheus Cunha... Gente, se o Matheus Cunha, reserva do gol do Flamengo, não consegue jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Então, ele é reserva, ele tá ali para isso. O Rossi não vai jogar todas as partidas na temporada. E eu acho, Fernandinho, que tem que ser um time bem alternativo mesmo. E eu vi muito torcedor que vai comparecer ao estádio, ao Castelão, lá em São Luís, reclamando. O Flamengo deveria botar o time principal, nunca joga aqui. Gente, primeiro, o Flamengo não tem esse compromisso ele faria um com ninguém. Tour, né? Pegaria os jogos e passaria no Brasil. Esse mando não é do Flamengo, não foi o Flamengo que vendeu o mando de campo. Não teria nem essa responsabilidade. E terceiro, tem que pensar no melhor para o elenco e para a temporada. Então, com todo respeito ao torcedor rubro-negro que vai comparecer ao Castelão, eu acho que esse planejamento do Flamengo foi feito de uma maneira extremamente correta. A prioridade tem que ser Cruzeiro no final de semana e Central Córdoba na outra quarta-feira. E a gente sempre defende aqui nesse programa o torcedor que a gente chama de off-Rio, né? É isso. São os torcedores. Aqui no futebol carioca, o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é muito grande. Do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do meu Botafogo. Eles são grandes, são espalhados, são os 4 grandes, tem uma torcida nacional mesmo. Então a gente sempre valoriza esse torcedor off-Rio. Inclusive no Carioca, que a gente fica, poxa, o campeonato é carioca. Eu sempre acho legal um jogo ou outro colocar fora do Rio de Janeiro, porque você contempla esses torcedores que nunca podem assistir ao Flamengo, ao Vasco, ao seu clube do coração e mora fora do Rio de Janeiro. Mas você querer priorizar, contemplar esses torcedores e abrir mão de um desempenho, uma minutagem, não faz o menor sentido. Eu posso mencionar qual time eu mandaria a campo? Pode. Eu fiz até, que eu tava vindo pra cá, porque eu vou botar isso no meu vídeo daqui a pouco. Matheus Cunha, eu botaria o Matheus Cunha, obviamente. Varela, daria minutagem pra ele. Danilo e João Vitor, seria a minha dupla de zaga. Essa seria a sua dupla de zaga. Danilo e João Vitor. Você dá a minutagem ao Danilo e, obviamente, ao João Vitor, que é um zagueiro, cria das categorias de base do Flamengo, que joga muita bola. O Felipe Luiz é apaixonado nele. Na lateral esquerda, não tem como você botar o Alexandre, porque provavelmente ele não vai viajar, estou partindo desse princípio. E aí você bota, enfim, outro jogador, Ayrton Lucas, para continuar dando confiança a esse jogador. Alan, Pablo Lúcio, que é outro jogador que eu colocaria também, cria das categorias de base, joga muita bola e o Felipe Luiz é apaixonado nele. Matheus Gonçalves, um jogador que tem pouca minutagem, e o Felipe Luiz o elogiou. O pessoal do Twitter estava perguntando dele. Tem que ser ele. Você tem que dar minutagem a esse jogador, tem que dar confiança a esse jogador que tem muita qualidade. E meu ataque seria Luiz Araújo, Plata e Michael. Eu botaria esse time titular. E no segundo tempo eu mudaria muita coisa. Um ótimo time, né? O Flamengo só tem que abrir o olho porque o Botafogo da Paraíba tem um jogador. Henrique Dourado. Essa lei do ex é chata. Se tiver pênalti... Eu falo, Henrique Dourado, eu acho que foi o melhor cobrador de pênalti que eu vi. Foi, mas foi. Absurdo. Durante, eu acho que 3 anos no futebol brasileiro, ele foi o melhor cobrador de pênalti. É absurdo que ele bate pênalti. Depois acabou sendo até o próprio Gabigol, não foi? Ou a minha cabeça tá falhando? Sim, o Gabigol também é bom cobrador de pênalti. Mas antes do Gabigol, durante um tempo, ele foi o melhor cobrador. Para quem não lembra, o Henrique Dourado, ele comemora ceifando, exatamente. Né? E ele jogou no Flamengo um pouco antes de começar aquela máquina avassaladora de 2019. Jogou no Fluminense também, lembra? Jogou no Fluminense também. E ele joga no Botafogo da Paraíba. Ele tá com quantos anos hoje em dia, hein? Eu confesso que eu não sei. Ele tá com... É uma idade avançada. Porque ele já não era novinho na época. A gente tá falando de 2019. Sim. Nós não somos bem de matemática. É melhor a gente falar uns 35. Por aí. E acertei, 35. Uns 35. Eu estaria até mais, até que não tá tão com idade avançada. Mas esse tipo de jogador experiente, ele vai na sede. Sabe? Na sede, o Vene, falar, posso até perder de 5,
Mas é isso. Uma ceifada eu vou fazer. Se eu fosse jogador do Botafogo da Paraíba, eu ia querer dar a vida num jogo contra o Flamengo. Imagina. Porque, assim, todos os holofotes estão para esse duelo, né? Imagina você fazer um gol no Flamengo, ou o goleiro se destacar diante do Flamengo. É a oportunidade de você receber uma proposta melhor para sua carreira, pensando no seu pé de meia. Então, assim, muito torcedor do Flamengo brincar contra o Flamengo, os jogadores dão a vida. Sim, isso, tem que ser assim. É óbvio, porque é quando você tem mais visibilidade. E é óbvio que você também aumenta a competitividade quando você faz dessa maneira. Mas mesmo assim, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo é o favorito, né? Muito bem. Porque, teoricamente, ainda vai jogar em casa com o apoio da torcida. Olha aí, e como é que tá a questão, Vene, da venda do Wesley? Tem expectativa de algum clube inglês? Você tem alguma informação em relação a isso? Vamos lá. O colega Flazoeira, ele trouxe aí nos últimos dias que os empresários viajaram para a Europa para fazer um tour e visitar clubes. Isso é normal, tá, gente? Vários empresários fazem isso. Por exemplo, eu lembro do Reinier, eu lembro que eu acompanhei de perto, que a família do Reinier viajou para a Europa, visitou vários clubes antes de ser vendido para o Real Madrid. Isso, né? Por aí, né? 17. Por aí. 17, 18, eu lembro muito bem disso. O Hendrick também fez a mesma coisa. Então, vários jogadores, os empresários fazem isso, para conhecer a estrutura, ver local, moradia, isso faz parte. E os empresários do Wesley estão fazendo esse tour nesse momento, foram para a Inglaterra. A questão é o seguinte, Fernandinha, é questão de tempo para o Wesley ser vendido e eu acho que o Flamengo está certo. A economia precisa girar. Para o Flamengo continuar a ter uma boa saúde financeira, precisa fazer boas vendas. É o sonho do Wesley, ele não esconde isso e é o melhor momento do Wesley. Então acho que o Flamengo tem que aproveitar isso. Mas você não acha que para a saúde esportiva hoje do Flamengo, o Wesley é uma peça muito importante, Vene? Claro, a gente pensando até em elenco, em quem fica em seu lugar. Quanto tempo que o Flamengo passou, desde que o Rodinei saiu, com aquela lacuna. E até o Rodinei pegar uma bola, bater um pênalti, ser campeão, a torcida ainda tinha uma questão com o Rodinei. Ele talvez por ser um personagem muito... com aquela questão de ter uma voz fina, sim, e de ser muito brincalhão, de ser um cara de muito ambiente, muito de resenha, energia, acaba virando um personagem, vamos dizer assim, no futebol, né? E esses personagens acabam demorando mais a conquistar a credibilidade esportiva. E aí, eu acho que por conta de ser um personagem, o Rodinei até demorou mais, porque ele é um super lateral, queria muito ele no fogão. O Wesley, você não acha que ele vai ser, de todas hoje as lacunas que alguém pode deixar em sua saída, talvez o Gerson e o Wesley sejam lacunas difíceis de serem completadas? Vamos lá, Fernandinho, eu concordo com você. É óbvio que o Flamengo tem que pensar também no ganho esportivo dentro de campo. Mas estamos falando também de um sonho. O jogador ele tem um sonho de jogar na Europa. E a gente precisa também analisar o clube também como empresa. Para você fazer essa economia girar dentro do Flamengo, você precisa fazer receita. E fazendo receita com venda de jogadores é importante. E o Wesley hoje é tratado como a próxima venda milionária. Sim. A gente entende o ganho esportivo dele, mas é para isso que a diretoria está lá. Porque quando você vende um jogador, quando você perde um jogador, seja por venda, por lesão, eu acho que a diretoria tem que estar pronta para fazer uma boa reposição. Sim. E você vender o Wesley, e aí eu já posso falar o valor? Posso falar o valor? Pode. Você vendeu o Wesley por cerca de 35 milhões de euros, que é a meta do Flamengo. Mais que o Celote, a gente falou aqui. Pois você vendeu um lateral direito por 35 milhões de euros, é algo que pouco clube consegue fazer atualmente no futebol brasileiro. Então eu acho que não tem jeito, é bom para todo mundo. Vai ser bom para o Wesley, porque ele vai conseguir realizar o sonho dele, de jogar na Europa. E ele passou uma decepção, né, na última vez. A gente pôde ver aí, ele quase foi para a Atalanta, acabou não indo, ficou decepcionado. E no fim das contas, que bom que ele não foi, porque valorizou o jogador, ele está feliz, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro também futuramente. Mas eu acho que é algo que, assim, é difícil você segurar. Por exemplo, o Estevão no Palmeiras, sim, várias outras situações é difícil você segurar, porque estamos falando de um desejo de um atleta. E já existe um acordo também dos empresários com o Flamengo de ele ser vendido nessa janela de transferência. É óbvio que o Flamengo só tem que aceitar quando entender que os valores agradam. Não adianta você fazer uma venda por fazer. E sim, o Wesley está muito valorizado, é um jogador que tem qualidades, tem virtudes que poucos laterais têm atualmente aqui no futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe disso e por isso põe ali pelo menos 35 milhões de euros. Muito bem. E é o momento do Wesley. Tem o que no Twitter que vocês falaram, hein? Cadê? Tem alguma coisa pra gente botar aqui? Ah, não. Eu avisei no início do programa. Pedrozinha não se sentiu muito bem. E é por isso que ele não veio hoje. O banco dá uma saudade, né? O banco fica vazio ali. Daqui a pouco eu vou sentar lá pra